Com a eclosão do conflito, tanto a União quanto a Confederação enfrentaram o desafio de mobilizar recursos humanos e materiais em escalas sem precedentes. A guerra que se anunciava não poderia ser travada apenas com entusiasmo patriótico, demandava uma reorganização total das economias, das instituições e da sociedade civil, em esforço coletivo que prenunciava a modernidade do esforço bélico. No norte, a mobilização foi rápida e abrangente. O presidente Lincoln convocou 75 mil voluntários para 3 meses de serviço, ação que seria apenas o início de um recrutamento massivo. Estados e municípios instituíram comissões de alistamento e a sociedade civil respondeu com intensa adesão, mobilizando jovens de cidades e pequenas comunidades. A Confederação, por seu turno, confiava na lealdade dos cidadãos do Sul Profundo, onde o ideal de honra e o apego à causa da independência inspiravam coragem. Desde os primeiros dias, foram organizadas milícias e unidades regulares, muitas vezes sob a liderança de oficiais que haviam servido no Exército dos Estados Unidos, levando consigo experiência tática e disciplina militar. A economia foi mobilizada de maneiras distintas nos dois polos. No norte, com indústria diversificada, adaptou fábricas civis para a produção bélica, armas, munições, uniformes e locomotivas foram produzidos em escala crescente. Ferrovias e canais foram reorganizados para transporte de tropas e suprimentos, enquanto bancos e investidores forneciam crédito e garantias para financiar o esforço. No sul, a situação era mais complexa. A economia agrária e dependente da escravidão carecia de bases industriais para sustentar uma guerra prolongada. Tentativas de criar manufaturas bélicas regionais encontraram limitações tecnológicas e logísticas, tornando imprescindível a improvisação e a importação clandestina de armas, sobretudo da Grã-Bretanha e de França. Ambos os lados recorreram a formas de financiamento extraordinárias. A União instituiu impostos federais, empréstimos públicos e emissão de títulos de guerra, contando com a força de uma economia emergente e um sistema bancário consolidado. A Confederação, com menor capacidade fiscal, tentou financiar-se principalmente por empréstimos internacionais e pela valorização do algodão como moeda de troca diplomática. O recrutamento de soldados revelou-se um desafio político e social. No norte, embora muitos voluntariassem-se, a necessidade de manter contingentes permanentes levou à criação de leis de alistamento obrigatório e à implementação de incentivos financeiros para a substituição de recrutas. No sul, a chamada Conscrição de 1862 estabeleceu o serviço obrigatório, mas gerou tensões entre proprietários de escravos e pequenos agricultores. A mobilização não se restringiu aos homens em armas. Mulheres, afro-americanos livres e comunidades imigrantes desempenharam papéis cruciais. Produziram uniformes, prepararam suprimentos, atuaram como enfermeiras e, no norte, alguns afro-americanos ingressaram em unidades de combate. Essa participação alargou o conceito de nação em guerra, envolvendo a sociedade civil de forma inédita. No plano logístico, o norte contou com vantagem decisiva. Sua rede ferroviária mais extensa, combinada com o uso do telégrafo, permitiu coordenação rápida de tropas e suprimentos, antecipando o que hoje chamaríamos de guerra industrializada. O Sul, embora menos favorecido, mostrou habilidade notável em transporte de tropas em regiões isoladas e na defesa de territórios dispersos. A propaganda e a moral também eram instrumentos de mobilização.
Jornais, panfletos e discursos políticos buscavam consolidar a legitimidade do esforço, incentivando sacrifício e dedicação. Lincoln, com sua retórica sóbria e firme, consolidava a narrativa de preservação da União, enquanto líderes confederados evocavam o ideal de liberdade e honra, criando laços afetivos com a causa. A questão da escravidão intensificou a mobilização sulista. Propriedades escravizadas sustentavam a economia de guerra e a organização social necessária para manter o esforço militar. Muitos líderes confiavam que, mantendo o sistema escravista, assegurariam não apenas força econômica, mas também coesão social, indispensável diante do exército inimigo. O Norte, por sua vez, começou a vislumbrar a emancipação como instrumento estratégico. A convocação de unidades negras e a promulgação gradual de políticas de liberdade serviriam não apenas como reforço militar, mas também como reafirmação moral, convertendo a guerra em luta por princípios universais. O desenvolvimento de uma burocracia de guerra tornou-se imperativo. No Norte, departamentos especializados surgiram para a administração de tropas, suprimentos e saúde. No Sul, estruturas semelhantes foram estabelecidas, ainda que com menores recursos e menor eficácia, revelando a limitação institucional da Confederação. Ao longo do primeiro ano de guerra, a mobilização de ambos os lados revelou tanto a força quanto os limites de suas sociedades. O Norte, apoiado por recursos materiais e logísticos superiores, consolidava a capacidade de resistência prolongada. O Sul, motivado por ideais e tradições, demonstrava coesão inicial, mas sua vulnerabilidade industrial prenunciava desafios futuros. Assim, a mobilização do Norte e do Sul constitui elemento central para compreender a natureza da Guerra Civil. Não se tratou apenas de um enfrentamento militar, mas de uma mobilização total, envolvendo economia, política, sociedade e ideologia. A guerra seria, portanto, um teste de capacidade organizativa, resiliência moral e adaptação tecnológica, cujos desfechos dependiam de muito mais que o simples talento de generais no campo de batalha.